Paz e bem a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Suma Teológica, livro 1 de Santo Tomás de Aquino. Vamos ver agora o segundo artigo, onde se trata: a doutrina sagrada trata-se de uma ciência? Então, nós vemos que a questão primeira procura responder à pergunta: a doutrina sagrada, o que é? Qual o seu alcance? Diante dessa proposição, dessa primeira questão, Santo Tomás irá responder em 10 artigos. Nós já vimos o primeiro. Aqui agora o segundo artigo. Esta proposição segunda parece que a doutrina sagrada não é uma ciência. É o segundo artigo, que vai ser explicitado. No primeiro momento, Santo Tomás apresenta duas teses para argumentar que a doutrina sagrada não é uma ciência. Vamos ouvir, então, essa segunda proposição, Ela vem em duas teses. Primeira, vamos lá. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é uma ciência. Então, primeira tese, pois toda ciência procede de princípios evidentes por si mesmo. Ora, a doutrina sagrada procede dos artigos de fé, então é diferente da filosofia, que não são evidentes por si mesmo, pois não são aceitos por todos, pois nem todos têm fé. Diz o apóstolo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Logo, apresentação da primeira parte da tese. A doutrina sagrada não é uma ciência. A segunda tese para sustentar isto. Ademais, não existe ciência do singular. Ora, a doutrina sagrada se ocupa de casos singulares, como, por exemplo, os feitos de Abraão, de Isaac e de Jacó, e temas semelhantes. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência. Agora, ele vai apresentar a antítese. Ele vai apresentar, então, a antítese, que se opõe às duas teses que ele afirmou que a doutrina sagrada não é uma ciência. Então, ele busca em Santo Agostinho a argumentação. A esta ciência pertence apenas aquilo pelo qual a fé bem salutar é gerada, alimentada, defendida, corroborada. Ora, tais funções não pertencem a ciência alguma, a não ser a doutrina sagrada. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência. Então, na antítese, ele afirma que a doutrina sagrada é ciência. Na tese, ele vai buscar afirmar que não é uma ciência. Agora vem a síntese, a resposta diante dessa tese e da antítese. Ele responde:
a doutrina sagrada é ciência. Então, ele afirma, né, que a doutrina sagrada é ciência. Mas existem dois tipos de ciência. Algumas procedem de princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto, a razão, como a aritmética, a geometria. Outras procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, tais como a perspectiva que se apoia nos princípios tomados à geometria e à música, nos princípios elucidados pela aritmética. É desse modo que a doutrina sagrada é ciência. Ela procede de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, a saber, a ciência de Deus e dos bem-aventurados. E como a música aceita os princípios que lhes são passados pelo aritmético, assim também a doutrina sagrada aceita os princípios revelados por Deus. Então, diante disso, agora ele responde às duas teses iniciais. Quanto à primeira tese, portanto, deve-se dizer que os princípios de toda e qualquer ciência ou são evidentes por si, ou se apoiam no conhecimento de uma ciência superior. Tais são os princípios da doutrina sagrada, como foi dito. E a resposta à segunda tese. Deve-se dizer que fatos singulares são relatados na doutrina sagrada, não porque deles principalmente se trate. Eles são introduzidos como exemplos de vida, como nas ciências morais, que visam estabelecer a autoridade dos homens, pelos quais nos chega a revelação divina, fundamento da própria Escritura ou da própria doutrina sagrada. Então, a doutrina sagrada é uma ciência. Uma ciência superior é uma ciência. Nós podemos dar continuidade ao artigo 3º, porque nós estamos vendo, da proposição da questão, a doutrina sagrada, o que é, qual o seu alcance. São Tomás propõe 10 artigos para responder isto. A primeira ele respondeu, essa doutrina é necessária? Ele disse sim. Segunda, trata de ciência, segundo artigo? Sim. Agora, esta ciência é una ou múltipla? Então agora nós entramos no artigo 3º. Nesse artigo 3º, ele coloca expondo a proposição. Quanto ao 3º, este artigo, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é uma ciência una, de unidade. Ele vai fazer o mesmo esquema. Ele vai, então, desenvolver a tese. Ele vai responder esta tese em 2 pontos. Logo depois, ele vai colocar a antítese e depois a síntese. Na síntese, ele vai, então, expor a primeira tese e a segunda tese, respondendo aquilo que dizia a primeira tese e a segunda tese, que negando que a Sagrada Escritura é una. Então vamos acompanhar. Primeira tese. Porque de acordo com o filósofo,
no caso aqui, Aristóteles, no livro Primeiros Analíticos, a ciência una tem um único gênero de sujeito. Ora, o Criador e a criatura, objetos da doutrina sagrada, não são sujeitos compreendidos no mesmo gênero. Um é o gênero humano, outro é Deus. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência una. Está negando. Depois, a segunda tese. Ademais, na doutrina sagrada, trata-se dos anjos, das criaturas corporais, dos costumes humanos. Ora, esses temas pertencem a diversas ciências filosóficas. Por conseguinte, a doutrina sagrada não é uma ciência una. Agora ele vem com a antítese, se opondo àquilo que ele havia afirmado na tese. Diz assim na antítese: a Escritura fala dessa doutrina como de uma ciência una, a Sagrada Escritura. Pois no livro da sabedoria se diz: a sabedoria deu-lhe a Jacó a ciência das coisas santas. Nossa sabedoria, capítulo 10º, versículo 10º. Agora, a síntese, a resposta que Santo Tomás dá à questão se a doutrina sagrada é una. Ele diz: a doutrina sagrada é uma ciência una. Então, é uma ciência una. A unidade de uma potência ou de um hábitos lhe vem de seu objeto. Não de seu objeto considerado em sua materialidade, mas em sua razão formal. O homem, o burro, a pedra, por exemplo, se encontram sob a única razão formal da cor, que é o objeto da vista. Assim, porque a Escritura Sagrada considera certos objetos, enquanto revelados por Deus, conforme foi dito, tudo que é cognoscível por revelação divina tem em comum a única razão formal do objeto dessa ciência. Por isso mesmo, tudo isso se encontra compreendido na doutrina sagrada como em uma ciência una. Agora ele vai então responder a primeira tese e a segunda tese, para afirmar depois no final. Quanto ao primeiro, no caso ali tese, deve-se dizer que a doutrina sagrada não trata de Deus e das criaturas do mesmo modo. De Deus em primeiro lugar, e as criaturas enquanto se refere a Deus. Seja Deus como princípio delas, das criaturas, seja como o fim das criaturas. Portanto, ele é o princípio e o fim, portanto, a unidade da ciência não fica prejudicada. Quanto à segunda tese, deve-se afirmar que nada impede que potências ou hábitos de nível inferior se diferenciem acerca de matérias unificadas em uma potência ou um hábito superior. Porque uma potência ou um hábito superior considera-se objeto sob uma razão formal mais universal. Por exemplo, o senso comum tem por objeto aquilo que é sensível. Sensível é aquilo que parte dos sentidos. São 5 sentidos que dão conhecimento, Tato, paladar, olfato, visão, audição. São 5 sentidos. Então, por exemplo, o senso comum
tem por objeto o sensível, né? Por isso é o senso comum, senso vem de sentido comum, que abarca o visível e o audível, aquilo que se vê e aquilo que se ouve. Assim, ainda que se trate de uma única potência, ele se estende a todos os objetos dos 5 sentidos, que é a capacidade de conhecer. Da mesma forma, a única ciência sagrada pode considerar sobre uma mesma razão, isto é, como objeto da revelação divina, objetos tratados em ciências filosóficas diferentes. Isto faz com que esta ciência apareça como impressão da ciência de Deus, mas una e simples, com relação a tudo. A impressão da ciência de Deus seria uma reprodução, um duplo humano na ciência de Deus. Então, aqui vai comprovar, a ciência sagrada é uma ciência una. Depois nós vamos trabalhar no próximo encontro o artigo 4 e o artigo 5º, né? Para nós entendermos essa primeira, né, questão colocada por Santo Tomás sobre a questão da teologia, né? O seu alcance, se era uma ciência, né? E depois nós vamos ver quem é o objeto, quem é o sujeito, né, dessa ciência. Então, mas isso nós vamos responder aos poucos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós e possamos, né, continuar essa nossa reflexão, procurando entender esse mistério divino em nossa vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.